Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de Marcos. Só um instante. Marcos, capítulo 2, versículo 14. Todos acharam? Amém. Evangelho de Marcos, segundo Marcos, capítulo 2, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome e rogamos a Ti que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, que o Senhor destampe os nossos ouvidos para que nós possamos escutar os teus chamados. E cada vez que o Senhor ministra o nosso coração, nós estejamos atentos, os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir aquilo que Tu desejas ministrar a cada um de nós. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus, e tudo que tentar se levantar para roubar essa palavra, nós já repreendemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu tenho pensado muito nesses dias a respeito dos insights de Deus no coração do homem, sobretudo dos seus amados, aqueles que ainda são escolhidos, mas ainda não foram alcançados. A oração é para que esses tenham seus ouvidos abertos e a semelhança desse homem aqui, eles tenham seus ouvidos sensíveis à voz do Espírito de Deus, à voz do Senhor. E aqueles que já foram alcançados, que também tenham sensibilidade de perceber cada vez que o Senhor fala aos seus corações, que sejam sensíveis à voz do Espírito, no sentido de serem santificados, porque essa santificação ela é progressiva, ela acontece ininterruptamente enquanto vida nós tivermos sobre esta terra. E esse texto é um daqueles que nos fazem parar para pensar. Eu gosto muito de parar, meditar no texto bíblico, tentar entrar historicamente ali para perceber a situação, como é que aquilo aconteceu. O que faria um bem-sucedido coletor de impostos, um publicano, considerado o pior dos pecadores, odiado pelos religiosos daqueles dias, atender a um chamado tão incisivo e inusitado de alguém como Jesus? E quando eu digo alguém como Jesus, Jesus era uma figura que parecia alguém do povo. É tanto que foi preciso uma senha para que Judas o entregasse aos religiosos quando traiu, e fez isso com um beijo. Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. Porque Jesus era alguém que se misturava com o povo, né? E havia muitos mestres, havia muitos profetas naqueles dias, e Jesus simplesmente passa, olha para aquele homem e diz uma palavra. Ele dá uma ordem, é uma ordem chamado, na verdade. Ele diz: levanta-te e segue-me. Como assim? Né? Estranho. E é inevitável que paremos aqui, imaginemos a cena: Levi sentado na coletoria, no meio dos seus muitos afazeres que o cargo exigia, e de repente alguém passa, simplesmente
simplesmente ordena que o siga e ele vai. É incrível isso, eu fico muito impressionada. Então há duas coisas aqui nesse texto que chamam a nossa atenção. A primeira é a ordem, chamado de Cristo: segue-me. A segunda, a prontidão para obedecer. Ah, se nós tivéssemos esta prontidão de Levi, tanto para a salvação quanto para a vitória. Quantas vezes Deus tem ministrado ao seu coração: não faça assim, não haja assim, e você insiste em fazer, não é? E o Senhor está ali ministrando ininterruptamente. O amor de Deus é tão tremendo, o carinho de Deus conosco, o cuidado, o zelo de Deus conosco é tão grande, que Ele continua insistentemente fazendo as suas ordens, chamado para cada um de nós. E eu gostaria de parar um pouco e meditar com vocês sobre algumas verdades a partir desse texto. Primeira, o Senhor diz por meio do Evangelho de Mateus: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não vou entrar em questões teológicas complicadas, não vou trazer uma discussão complicada aqui, mas eu queria que nós meditássemos apenas. Que podemos imaginar que aconteceu no caso de Levi. Só há uma resposta: os que verdadeiramente ouvem o chamado da graça não resistem. Eu quero fazer mais um acréscimo, tanto para a salvação quanto para a santificação. Não resista. Talvez essa situação que você está vivendo agora seja a resistência ao chamado do Cristo para uma mudança radical de vida. Quantas vezes o Senhor tem chamado insistentemente, tem ministrado ao seu coração insistentemente determinadas coisas, mas você resiste? Ou ainda os que são eficazmente chamados ouvem aquele que chama. Na verdade, Ele continua chamando, mas só os que têm ouvidos ouvirão e o seguirão irresistivelmente, como fez o ocupado Levi. Olha só que coisa tremenda isso aqui. Já contei essa história aqui. O reformador Lutero disse que as ovelhas do Senhor são marcadas nas orelhas e nas patas. Elas ouvem a sua voz e o seguem. Então, não teime mais, não permaneça nessa situação, quanto mais de rebelião contra Deus. Faça aquilo que o Senhor tem ministrado ao seu coração. Que verdade tremenda a gente encontra aqui nessas palavras do reformador Lutero. O Senhor, no Evangelho de João, por meio do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E continua sendo assim. Segundo lugar, ele ainda completa a sua afirmação acerca das suas ovelhas, dizendo: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Amém? Amém. Então, meus amados, salvação de verdade não se perde. Então, aqueles que foram chamados, que foram eficazmente chamados, que foram alcançados pela misericórdia de Deus, esses se deixam transformar pelo Espírito de Deus. É simples assim. Não se trata aqui dos que são apenas religiosos, seguidores de tradições humanas, mas aqueles que se relacionam intimamente com Cristo. São esses os que não resistem ao seu chamado e seguem o Senhor para aonde quer que Ele mande. Nesses dias, nós temos passado por algumas situações bem complicadas. Eu passei muito tempo resistindo ao chamado de Deus para fazer a obra dele.
Mas quando o Senhor chama, Ele não negocia o chamado. E foram alguns anos eu disse, não é possível, isso não é para mim, não foi isso que o Senhor não está me chamando. Mas aí o Senhor levantou as pessoas mais inusitadas que vocês possam imaginar para confirmar aquele chamado, inclusive o meu pastor na época. E aí a gente para pensar quanto tempo perdido até você resolver fazer aquilo para o qual o Senhor chamou você. E eu estava comentando com as irmãs há pouco. Nós temos um canal na igreja, um canal no YouTube, onde as mensagens são publicadas, os textos são publicados, os vídeos com as pregações. E essas mensagens têm saído até para outros países, onde há servos de Deus que sempre esperam a mensagem trazida aos domingos. E essa semana eu vi muitas malcriações. Vocês não têm noção do desrespeito e das malcriações ouvidas. Mensagens que são colocadas ali, comentários ofensivos. E eu queria aproveitar esse espaço e eu queria abençoar essas pessoas. Eu queria abençoar de todo o meu coração. E queria dizer a elas que quando o Senhor nos chama, nós não podemos resistir ao chamado de Deus. E porque muitos têm se calado, pedras têm clamado, jumentas têm falado, como fez com o insensato Balaão, que foi freado pela voz de uma jumenta. Eu não costumo resistir mais à voz do meu Senhor. O preço é altíssimo. Os tratamentos e o preconceito é muito grande. E apesar da idade, da saúde debilitada, estou aqui fazendo a obra. Enquanto o Senhor me conceder vida sobre a terra, estarei aqui fazendo a obra de Deus, para a glória exclusiva dele. Aqueles que não gostam, infelizmente eu não tenho o que fazer. Quero abençoá-los em nome de Jesus. Mas vamos voltar para o texto. Terceiro lugar, era difícil compreender, até para aqueles que estavam ao redor do Senhor, e ele é interpelado pelos religiosos, diz o texto, os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O critério do chamado do Senhor é o mesmo. Ele continua ministrando aos necessitados, aqueles que precisam de arrependimento. Ele não veio chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Não é de se estranhar que as palavras mais duras do mestre tenham sido dirigidas aos que se consideravam hipocritamente muito justos, muito piedosos, mas sem nenhuma misericórdia. Os religiosos dos dias de Jesus continuam fazendo escola através dos séculos, como muitos que têm se levantado para fazer críticas a ministérios, a pastores, a ministros, a missionários e missionárias. É a mesma escola que vem lá de trás e que tem perpassado os séculos. Em vez de criticar, preguemos o Evangelho. Jesus está às portas. Essa mensagem precisa chegar aos confins da terra. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, homem. Se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão. Assim como foi
quando Jesus entrou em Jerusalém, a entrada triunfal dele em Jerusalém, e os discípulos gritavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. E os fariseus daqueles dias foram a Jesus pedindo que ele repreendesse os seus discípulos e os fizesse calar. E é quando Jesus responde: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Não se calem, falem. Não importa se você é homem, se você é mulher, se você é criança, se você é jovem. Outro dia eu vi um vídeo lindo de um garoto de uns 6, 7 anos, sentadinho no jardim do prédio, falando a respeito do Cristo, anunciando Jesus. É preciso anunciar Jesus em tempo e fora de tempo, e nós não podemos perder mais tempo com críticas bobas, com acusações sem nenhum sentido. Uma das pessoas que ocuparam um tempo enorme no canal da igreja com os comentários, fez um arrazoado enorme, dizendo horrores, mostrando textos bíblicos, mandando que eu me calasse. Se eu me calasse, as próprias pedras clamarão. Essas pedras clamarão. Até de Jezabel eu fui chamada. Misericórdia. Que o Senhor nos abençoe. É só o que a gente pode fazer. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor abra o entendimento, abra os olhos e ouvidos espirituais, para que essas pessoas sejam sensíveis à voz do Senhor, em nome de Jesus. Então, meus amados, que seus corações sejam tocados e quebrantados enquanto há tempo. Somos todos pecadores, necessitados da ação da graça de Deus. Nenhum de nós está pronto. Que ouçamos a voz daquele que chama tanto para a salvação quanto para a santificação, porque do lado de cá, eu repito, ninguém está pronto. Então que nós possamos ouvir a voz do Senhor e nos livrar de tudo aquilo que tenazmente tem nos assediado, como diz o autor de Hebreus. Que nossos pés sejam desembaraçados, que possamos andar no caminho com desenvoltura e glorificando sempre o nome do Senhor em tudo que possamos fazer. Que possamos atentar àquele que chama. O que aprendemos com esse fato? Jesus fez isso tantas vezes ao chamar aqueles que ele queria para si. Primeira coisa, semeamos a palavra de Deus, mas só aqueles que têm ouvidos ouvirão o chamado do Senhor em seus corações e seguirão. É interessante porque muitos vão para aquele canal da igreja e contam seus testemunhos. Olha, glória a Deus por essa palavra, como a palavra tocou o meu coração, como eu precisava dessa palavra. Não olha o instrumento, olha a palavra. Quem somos nós? Nada. Mas o Senhor, por sua misericórdia, resolveu nos usar, cada um de nós, para que levemos a sua palavra em tempo e fora de tempo. Segundo lugar, os apelos emocionais podem até produzir religiosos, frequentadores de igreja, mas nunca verdadeiros e comprometidos seguidores, discípulos de Cristo. Muitas vezes as igrejas insistem nos apelos, olha, você aceite Jesus, aceite Jesus, aceite Jesus. Isso não funciona. Agora, quando a palavra toca o seu coração, você vem e diz assim: olha, o que é que eu faço para receber Jesus como meu Senhor e Salvador? E a oração é simples: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Muda a minha vida, muda a minha história. Vem com liberdade ao meu coração e muda tudo, desconstrói as velhas estruturas e faz tudo novo para a glória de Deus. É assim que funciona. Terceiro lugar, o critério da escolha do Senhor continua o mesmo. Ele veio para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Segundo ele mesmo fala, ele não veio chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Os religiosos dos dias de Cristo se achavam muito puros
muito piedosos, impecáveis. Esses não precisavam de um Salvador, mas nós precisamos de um Salvador. Nós carecemos desesperadamente de um Salvador, e que o Senhor, Ele nos sustente com a sua mão direita fiel. Que nós possamos ser assistidos pela graça de Deus continuamente. Não há o que fazer fora do Cristo, tudo converge para o Cristo, tudo é para a glória do Cristo. Não há glórias humanas, não há aplausos, não há estrelas no reino de Deus, porque a única celebridade no reino de Deus é o Cristo Jesus, nosso Senhor. Em quarto e último lugar, atentemos, pois, àquele que continua chamando, tanto para a salvação, quanto para a santificação. Sem santificação, não veremos ao Senhor. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao seu coração, que o Senhor ministre a sua vida de uma forma muito especial, que ao chegar em casa você ore, que você medite nessa palavra, leia todo o texto e diga: Senhor, continua falando ao meu coração, que os meus ouvidos, que os seus ouvidos sejam abertos, que você possa ouvir a voz daquele que chama, daquele que continua insistentemente chamando, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.